Bom, olá pessoal, boa noite, muito obrigado a todos vocês aí por suas presenças. A gente está inaugurando esse horário novo, né? Vamos ver como que vai ser, né? Já que infelizmente nas sextas eu não vou poder mais naquele horário, né, fazer os nossos estudos, mas enfim, né? Espero que vocês consigam continuar participando, que também mais gente possa se juntar a nós aí no decorrer das nossas próximas aulas, né? Então, para iniciar, né, queria recitar o Daimoku 3 vezes, então, por favor, me acompanhe. Por todos engaixou. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado. Vamos iniciar então, né? Daqui de onde a gente parou. Então é a página 97 do livro. Vamos seguir em frente então. Para Nichiren, a segunda metade do Sutra constitui um ensinamento especial para aqueles que vivem na era final, não para aqueles que vivem em uma era do passado distante. É um ensinamento especial para aqueles que vivem neste mundo Sarrá, não em um universo distante. E é um ensinamento especial para os bodhisattvas deste mundo. O Buda, o Buda a confiou aos bodhisattvas que emergiram da terra do nosso mundo, bodhisattvas superiores e bodhisattvas célebres como Manjushri, Maitreya e Avalokitesvara, os quais não são competentes para ensinar o verdadeiro Dharma durante a era final. Ele observa que, no início do capítulo 15, os bodhisattvas que chegaram de outros mundos se oferecem para preservar o Sutra do Lótus após o Buda ter ingressado no Nirvana. Contudo, o Buda declina a oferta, afirmando que há bodhisattvas suficientes neste mundo Sarrá capazes de fazê-lo. É nesse momento que os bodhisattvas emergem da Terra. Nichiren interpreta isso, Nichiren interpreta isso como significando que os bodhisattvas presentes na Assembleia no início do Sutra e os bodhisattvas que chegaram de outros mundos não são capazes de ensinar os 5 caracteres do título do Sutra do Lótus, a essência da segunda metade do Sutra, durante a era final. Somente os bodhisattvas que emergiram da Terra neste mundo para ouvir a segunda metade do Sutra podem fazê-lo. Nichiren especificaria ainda que os recentes desastres naturais do Japão não haviam sido presságios de condenação, mas, antes, prenúncios de uma nova era, quando os bodhisattvas que emergiram da Terra apareceriam no Japão para proclamar a mensagem do Sutra do Lótus. Eles seriam liderados pelo Bodhisattva Vishishakaritra, aparecendo no Japão na forma do próprio Nichiren. Aí a citação, né, do próprio Nichiren. Este objeto de adoração não foi previamente revelado, porque foi confiado aos incontáveis bodhisattvas da Terra. Tendo recebido o comando do Buda, eles aguardaram nas proximidades, sob a grande terra. Eles não apareceram nas eras do Dharma verdadeiro ou da semelhança, mas se falhassem em aparecer agora, na era do Dharma final, seriam grandes mentirosos, e as profecias dos 3 Budas, Shakyamuni, Prabhutarachna e os Budas da emanação, ah, seria, né, se- seriam mera espuma vazia. Sob essa perspectiva, devemos considerar o grande terremoto, o cometa e outros desastres recentes, tais como jamais ocorreram nas eras do Dharma verdadeiro e aparente. Essas não são as atividades de Garudas, Asuras ou divindades dragão. Elas podem apenas ser sinais anunciando o advento dos 4 grandes bodhisattvas. Entre, entre as mais importantes inovações de Nichiren, portanto, estava a sua visão do Sutra do Lótus, um texto indiano, como exclusivamente destinado a seu tempo, ao seu país e à sua pessoa. Seu período da história japonesa, com muitas visões concorrentes do verdadeiro caminho budista, era um cenário ideal para o Sutra do Lótus, porque havia tantos hereges a serem repreendidos e convertidos. Assim, embora fosse o tempo do declínio do Dharma, isso não constituía razão para desespero e autodepreciação, pois a iluminação não era mais possível neste mundo. Era um tempo de celebração.
O fato de o Buda ter esperado até o último período de sua vida para revelar o verdadeiro ensinamento significava que o período final do Dharma era o momento perfeito para sua realização. O Japão era o cenário ideal para o evento epocal, a transformação de uma terra repleta de hereges e conflitos, abandonada por seus próprios deuses, na terra pura terrestre revelada no capítulo 16 do Sutra do Lótus. Essa transformação não seria possível sem o tipo de pregador do Dharma que o Buda havia descrito no capítulo 19. Assim, foi também nas obras escritas durante seu exílio na ilha de Sado que Nichiren se inseriu na narrativa do Sutra do Lótus, vendo em sua perseguição o cumprimento das profecias do Sutra do Lótus sobre como, após a passagem do Buda ao Nirvana, os pregadores do Dharma seriam ridicularizados e espancados. Nichiren havia sido ridicularizado, assim como Sadapaributta o fora. Tal sofrimento, contudo, requeria uma explicação kármica, como ele escreveu em uma obra posterior. No passado, opusemo-nos aos praticantes do verdadeiro Dharma. Agora viemos abraçá-lo nós mesmos. Mas, devido à ofensa de termos impedido outros na prática no passado, deveríamos, por direito, cair em um grande inferno no futuro. Contudo, como o mérito de praticar o verdadeiro Dharma nesta vida é poderoso, como o mérito de praticar o verdadeiro Dharma nesta vida é poderoso, os grandes sofrimentos do futuro são convocados para o presente e experimentados em forma atenuada. Ou seja, no passado, ele havia sido um caluniador do Dharma, criando um karma negativo que o teria condenado ao inferno. Contudo, como ele posteriormente veio a reconhecer a verdade do Sutra do Lótus, o karma negativo foi diluído, assumindo a forma de sofrimento no reino humano. Contudo, o novo senso de identidade do Nichiren também possuía um elemento triunfante. Foi também daí no passado que ele começou a se identificar estreitamente com o Visista Karitra, líder dos Bodhisattvas que haviam emergido da Terra e aquele que havia feito um voto a Shakyamuni de que protegeria a Sutra do Lótus no futuro. A ilha de Sado é relativamente grande, cerca de 300 milhas quadradas, e possuía seus próprios templos budistas. Os sacerdotes locais, seguidores dos ensinamentos da Terra Pura que Nichiren tanto desprezava, não eram páreo para sua erudição e eloquência, e ele conquistou muitos seguidores ali. Uma razão para seu perdão em 1274 foi que os sacerdotes locais solicitaram sua remoção, descrevendo-o como um louco que ia ao pico da montanha mais alta e gritava para o céu. Quando Nichiren retornou a Kamakura, acreditava-se que uma invasão mongol era iminente, e foi-lhe solicitado que realizasse rituais para repelir os invasores. Nichiren explicou que tais rituais não seriam eficazes até que o governo deixasse de comissionar outras seitas budistas para realizar ritos semelhantes, algo a que ele relutava. Nichiren deixou a cidade e estabeleceu-se no Monte Minobu, cerca de 100 milhas a oeste de Kamakura. A alta montanha era para ele um símbolo do Pico do Abutre, onde o Sutra do Lótus fora pregado. Apesar da localização remota e das difíceis condições de vida, ele transformou este lugar em seu centro, atraindo discípulos e continuando a escrever. As há muito temidas invasões mongóis ocorreram, primeiro em 1264 e novamente em 1281. A cada vez, os navios inimigos foram destruídos por tufões, que os japoneses chamavam de ventos divinos, kamikaze. As várias seitas budistas que haviam realizado rituais para proteger o Japão puderam reivindicar a vitória. Nichiren morreu em 1282, aos 61 anos de idade. É fácil supor que, devido ao drama de sua vida e à eloquência de suas palavras, Nichiren tenha estabelecido permanentemente direitos exclusivos sobre o Sutra do Lótus e seu significado. Este não foi o caso. Pelas medidas usuais de poder no budismo, patronato real, Nichiren havia sido um fracasso. Mesmo as escolas que ele havia execrado continuaram a ler, comentar e prestar homenagens ao Sutra do Lótus. O contemporâneo de Nichiren, Dogen, da odiada seita Zen, citou o Sutra do Lótus mais do que qualquer outro sutra em sua volumosa obra, dedicando-lhe um capítulo em seu Shobogenzo, onde escreve: comparado a este sutra, todos os outros sutras são meramente seus servos, seus parentes, pois apenas ele expõe a verdade. Diz-se que, em seus últimos dias, ele caminhava ao redor de seu quarto
que ele havia nomeado eremitério do Sutra do Lótus, recitando passagens do capítulo 21, os poderes transcendentais do Tathagata. O mestre Zen Hakuin, 1687-1768, conhecido no Ocidente por ter cunhado o koan Qual é o som de uma mão batendo palmas, escreveu sobre sua desilusão aos 16 anos ao não encontrar nada de extraordinário no Sutra do Lótus após tê-lo ouvido ser tão altamente elogiado durante sua infância. Se esse sutra tinha todas essas virtudes, então certamente os 6 clássicos confucionistas e os livros das outras escolas devem ser igualmente eficazes. Por que esse sutra em particular deveria ser tão altamente elogiado? Minhas esperanças foram completamente frustradas. Mas, 16 anos depois, após uma experiência de despertar, ele escreveu: Certa noite, após algum tempo, tomei o Sutra do Lótus. Subitamente penetrei no significado perfeito, verdadeiro e último do Lótus. As dúvidas que eu havia mantido inicialmente foram destruídas e tomei consciência de que a compreensão que eu havia obtido até então estava profundamente equivocada. Inconscientemente, soltei um grande grito e desatei em lágrimas. Mas Hakuin estava escrevendo no século XVIII. A missão de Nichiren continuaria até aquele tempo e além. Antes de sua morte, ele designou 6 de seus discípulos para propagar seus ensinamentos em suas respectivas regiões no Japão. Disputas surgiram quase imediatamente sobre uma série de questões, incluindo se oferendas deveriam ser feitas a deuses locais pelos discípulos leigos de Nichiren, que frequentemente eram nobres poderosos. Nichiren havia dito que os deuses haviam abandonado o Japão porque a nação havia abandonado o Sutra do Lótus. Os oponentes das oferendas, portanto, afirmavam que fazer oferendas nos santuários shintoístas era inútil, porque os deuses estavam ausentes. Os proponentes das oferendas afirmavam que os deuses retornariam para aceitar as oferendas dos devotos do Lótus. O primeiro grupo, liderado pelo monge Nikko, 1245-1332, sentindo que os ensinamentos de Nichiren estavam sendo ignorados, partiu do Monte Minobu e se estabeleceu ao pé do Monte Fuji. No âmbito das relações com os leigos, a questão da atitude apropriada em relação aos deuses locais, cuja adoração era uma parte tão importante da vida das aldeias japonesas, permaneceu um ponto de contenda, com alguns criando uma lista de 30 deuses e atribuindo a cada um a responsabilidade de proteger o Sutra do Lótus durante um dia do mês lunar. Quanto ao conteúdo do Sutra do Lótus em si, permaneceram 2 facções. Aqueles que sustentavam que as 2 metades do Sutra eram de igual valor, chamados Ichi, e aqueles que sustentavam que a segunda metade era superior à primeira, chamados Shoretsu. Este último grupo, por sua vez, dividiu-se em vários grupos, separados quanto a quais partes da segunda metade do Sutra eram superiores à primeira metade. Alguns sustentavam que era toda a segunda metade, outros sustentavam que era apenas aquela porção dos 8 capítulos da segunda metade quando a Assembleia estava levitando acima do pico do abutre. Outros ainda pensavam que era o capítulo 16, sobre o tempo de vida do Tathagata somente, e outros ainda acrescentaram ao capítulo 16 a última metade do capítulo 15 e a primeira metade do capítulo 17. Desacordos também surgiram sobre a identidade do próprio Nichiren. Muitos de seus discípulos posteriores identificaram ele com Vijistakaritra, o líder dos Bodhisattvas que surgiram da Terra no capítulo 15, e a quem, no capítulo 22, o Buda havia confiado o Sutra do Lótus após sua passagem para o Nirvana. A seita Fuji, que no século XX se renomearia Nichiren Shoshu, a escola ortodoxa de Nichiren, observou que o que Nichiren chamou de 3 grandes doutrinas secretas, Sandai Riho, o Honzon, o objeto de devoção, o Daimoku, ou grande título, e o Kaidan, ou plataforma, a serem discutidos no capítulo 6, não aparecem explicitamente no Sutra do Lótus. Em vez de serem vistas, portanto, como inovações de Nichiren, elas foram vistas como, de fato, anteriores ao Sutra do Lótus, e, assim, os ensinamentos não de Shakyamuni, mas do Buda original e eterno, referido como Honin-myo no Kyoju, mestre do ensinamento da verdadeira causa, e como Musa no Honbutsu, o Buda original não produzido, que apareceu na Índia como Bodhisattva Vijistakaritra e no Japão como o próprio Nichiren. É este Buda que foi o mestre de Shakyamuni e que é o Buda do período do Dharma final, um tempo em que os ensinamentos de Shakyamuni não são mais eficazes.
De fato, o propósito de Shakyamuni ao aparecer no mundo era revelar ao mundo a existência do Buda da verdadeira causa, isto é, Nichiren. Independentemente de sua posição sobre a verdadeira identidade de Nichiren, muitos buscaram emular o fundador na prática de Shakubuku, independentemente das consequências. O teólogo cristão do século III, Tertuliano, argumentou em obras como Scorpiace, Antídoto para a Picada do Escorpião, e De Fuga in Persecutione, sobre fugir da perseguição, que o martírio é ordenado por Deus e deve ser enfrentado. Nichiren argumentou que o devoto do Sutra do Lótus deve sofrer grandes dificuldades, como ele próprio havia feito. E como os primeiros mártires cristãos que ativamente buscavam o martírio e provocavam os soldados romanos enquanto eram torturados, os seguidores de Nichiren continuaram a prática de Shakubuku, mesmo quando ameaçados com punição, prontos para morrer pelo Sutra do Lótus. Particularmente famoso foi o monge Nishin, 1407-1488, que, enquanto aguardava a execução, pegou a serra de bambu que seria usada para sua decapitação e começou a batê-la no chão de sua cela. Quando o carrasco perguntou o que ele estava fazendo, ele disse: Se você cortar minha cabeça com uma lâmina afiada semelhante a uma espada como esta, será fácil demais, porque minha vida será descartada unicamente a fim de que eu possa oferecer meu corpo ao Sultan do Lótus e beneficiar amplamente os outros. Eu desejaria que o sofrimento fosse mais longo e mais intenso. É por isso que estou tentando embotar essa lâmina afiada. Sua vida foi poupada, mas um recipiente incandescente foi colocado sobre sua cabeça e a ponta de sua língua recortada. Depois disso, seu chacubuco foi proferido com ceceio. Apesar de seus vários cismas, nos séculos XV e XVI, as diversas seitas e subseitas de Tirem começaram a crescer, engrossadas em parte pela regra de que, quando um membro de uma família se convertia, toda a família e os servos também deviam se converter. Muitas famílias de mercadores se converteram, de modo que no início do século XVI, grande parte da população de Kyoto, especialmente entre os mercadores, artesãos e samurais que viviam na metade sul da capital, era apoiadora de cerca de 21 templos de Nichiren sediados na cidade. Esta foi uma época em que muitos dos principais mosteiros budistas da cidade possuíam seus próprios exércitos de monges guerreiros, Sorei, reforçado por milícias mercantis em tempos de conflito. O período de 1532 a 1536 testemunhou as chamadas Hokke-Ikki, ou Rebeliões do Lótus. Com a crescente capacidade dos shoguns Ashikaga de manter a ordem, ligas de base local Ikki buscaram afirmar seus interesses, frequentemente pela força. Nessas lutas, diferentes grupos sociais frequentemente tinham diferentes afiliações religiosas. As forças Ikko Jodoshinshu representavam os agricultores. O reduto Tendai, no Monte Rei, representava a antiga aristocracia fundiária, e o Nichiren Hokeshu, seita do Lotus, representava a classe mercante da cidade. Com os templos por vezes servindo também como fortalezas, tornaram-se alvos de ataques e contra-ataques. Depois que as forças Ikko atacaram o templo Nichiren Kenpon-ji na cidade portuária de Sakai e incendiaram o Kofuku-ji em Nara, espalhou-se o rumor de que Kyoto seria a próxima. Preparando-se para defender a capital, as forças de Nichiren aliaram-se ao vice-shogun, né, talvez, a Hosokawa Harumoto, e atacaram a fortaleza Ikko em Yamashina-Mido, Yamashina-Honganji. A Hokeshu governou Kyoto até 1536, quando ocorreu um conflito entre os exércitos de Nichiren e Tendai. Um dos pontos de discórdia era qual merecia denominar-se Hokeshu, a escola do Lotus. De acordo com relatos tradicionais, tudo começou com uma discussão. Um devoto leigo de Nichiren, chamado Matsumoto Shinsaemon Hisayoshi, estava visitando Kyoto quando ouviu um sacerdote Tendai proferindo uma palestra sobre como é possível tornar-se um Buda por meio da recitação de mantras. Como observado acima, a escola Tendai no Japão, embora originalmente focada no Sutra do Lotus, também incluía elementos do budismo esotérico que seu fundador Saicho havia trazido da China. Após ouvir por algum tempo, Matsumoto começou a interromper, talvez provocando o monge Tendai, perguntando por que um devoto do Sutra do Lotus, como todos os monges Tendai devem ser, estaria ensinando algo diferente do Sutra do Lotus. Isso levou a um debate prolongado,
que Matsumoto aparentemente venceu. Irritados pela grosseria de Matsumoto e constrangidos por sua aparente vitória, os monges Tendai buscaram vingança. Houve anos de violência e animosidade entre as facções de Nichiren e Tendai, e havia muitos pontos de contenda além de uma disputa doutrinária. Ao final de 5 dias de combate entre dezenas de milhares de monges guerreiros, todos os 21 templos de Nichiren foram destruídos pelas tropas Tendai, aliadas à aristocracia local, e o distrito sul de Kyoto, Reduto Nichiren, foi destruído pelo fogo. Mas as alianças podiam mudar rapidamente. Muitos monges Tendai aderiram aos templos de Nichiren, ou linhagens de Nichiren, né? Quando sua sede no Monte Riei foi queimada até o chão, e milhares de monges foram massacrados por 30.000 soldados do shogun Oda Nobunaga, em 1571, alguns dos quais estavam armados com um arcabuz recém-introduzido. Não sendo mais a minoria perseguida, as seitas de Nichiren enfrentaram a questão de como se relacionar com as outras seitas budistas e como se relacionar com o Estado. Deveriam elas continuar a denunciar outras seitas budistas como caluniadores do Dharma? Deveriam elas continuar a admoestar o governante Hoka Kangyo a defender o Sutra Lotus e rejeitar todos os outros? Alguns dos templos desenvolveram a doutrina do... Está escrito errado aqui, né? É Fuju Fuse, né? Literalmente sem dar, sem receber, na qual monges de Tirem se recusaram a participar de rituais estatais com monges de outras seitas e se recusaram a realizar cerimônias, como funerais e ritos memoriais, para patronos que não eram devotos do Sutra do Lótus. Seguidores do Fujun-Fusei seriam perseguidos durante séculos, com a doutrina sendo por fim proibida em 1669, não vindo a ser legalizada até 1876. No século XIX, especialmente após a restauração Meiji em 1868, diversas das chamadas novas religiões começaram a surgir no Japão. As razões para seu surgimento são debatidas pelos estudiosos. As mudanças significativas no Japão e a consequente convulsão social e política são comumente citadas, ponto corroborado pelo fato de que tantas as novas religiões surgiram no período de 1920 e 1970, o período que antecedeu e sucedeu a Segunda Guerra Mundial. As novas religiões variam enormemente em suas origens, crenças e práticas. A maioria, no entanto, eram organizações leigas, sem um sacerdócio ordenado, e muitas conferiam um papel de liderança, e algumas foram fundadas por mulheres. Algumas derivavam, direta ou indiretamente, do shintoísmo e da religião popular japonesa, outras derivadas do budismo. Entre aquelas que derivaram do budismo, de longe a escritura mais importante era o Sutra do Lótus. Uma uma das mais importantes dessas novas religiões é a Areiukai, a Sociedade dos Companheiros dos Espíritos, fundada em 1925 por Kubo Kakutaro e sua cunhada Kotani Kimi. Em 1º de setembro de 1923, Kubo estava lendo a passagem no capítulo 2 do Sutra do Lótus que diz: nos mundos conturbados dos 5 tipos de impurezas, os seres sencientes estão apenas apegados a vários desejos e, em última instância, não buscam o caminho dos Budas. No futuro, os impuros ouvirão o Buda ensinar o veículo único, mas ficarão confusos e não o aceitarão. Eles rejeitarão o Dharma e cairão em estados conturbados de existência. Naquele momento, a terra começou a tremer. Foi o grande terremoto de Kanto, que devastou grande parte de Tóquio e ceifou mais de 140.000 vidas. Como Nichiren, Kubo acreditava que os desastres naturais eram resultado direto dos pecados do povo japonês. Contudo, ele não atribuía isso apenas, como Nichiren fizera, à negligência geral do Sutra do Lótus. Ele tinha uma explicação mais específica. O Sutra do Lótus faz referência aos 5 tipos de contaminação. Esta é uma lista budista padrão, aparecendo frequentemente em descrições da degeneração do mundo no período após a passagem ao Nirvana do Buda. Também traduzidos como as 5 degradações, elas são: 1. A degradação da duração da vida, porque a expectativa de vida humana se torna mais curta. 2. A degradação das visões, porque visões errôneas são desenfreadas. 3. A degradação das aflições, pois emoções negativas como o desejo e o ódio
tornam-se mais intensas. 4. A degradação dos seres sencientes, pois os seres do mundo tornam-se mental e fisicamente mais frágeis. E 5. A degradação da era, pois o mundo e o ambiente entram em declínio. Ao longo da história da tradição, o estabelecimento do budismo em um país foi marcado pela fundação do primeiro mosteiro e pela ordenação dos primeiros homens locais como monges. A presença do budismo é tradicionalmente marcada pela presença de monges e a ausência do budismo foi marcada por seu desaparecimento. Profecias indianas acerca do desaparecimento do Dharma frequentemente referem-se às vestes açafrão dos monges budistas tornando-se brancas, a cor das vestes de um leigo na Índia antiga. O desaparecimento da distinção entre um monge e um leigo é tipicamente retratado como um sinal do fim dos tempos e uma razão para o desespero. Para Kubo, tratava-se de um chamado à ação. O status do monge já havia mudado significativamente no Japão. Em 1872, o novo governo Meiji emitiu um decreto que permitia aos monges casar-se, comer carne, deixar o cabelo crescer, usar seu nome de família em vez do nome de ordenação e vestir roupas laicas, exceto quando realizavam cerimônias. Não obstante, esses monges, tipicamente referidos em inglês como priests, porque não mais mantinham o voto monástico de celibato, continuavam a realizar, como fazem hoje, cerimônias, especialmente cerimônias para os monges, que constituíam sua principal fonte de renda. A base doutrinária para a realização de funerais possuía uma linhagem longa e venerável. Uma das histórias mais famosas do budismo narra a trajetória do monge Maldigalyayana, o mais destacado em poderes mágicos entre os discípulos do Buda. Ele sai em busca de sua mãe falecida e, encontrando-a renascida como espírito faminto. Quando ele tenta alimentá-la com um punhado de arroz, este se transforma em carvões em chamas. Quando ele perguntou ao Buda por que isso aconteceu, o Buda respondeu que ninguém, nem mesmo um monge eminente, é capaz de oferecer alimento aos seus ancestrais falecidos. Em vez disso, as oferendas deveriam ser feitas aos monges, que então transfeririam o mérito da ação virtuosa em sustento para os falecidos. A comunidade de monges, portanto, foi vista por muito tempo, desde a época do budismo na Índia, como o único canal eficiente para a transferência de mérito. E os monges japoneses, frequentemente com patrocínio real, realizaram ritos para a transferência de mérito baseados no Sutra do Lótus, uma tradição que haviam herdado da China desde o século IX. Contudo, Kubo acreditava que os monges japoneses não mais mereciam as oferendas dos leigos. Seu abandono do celibato, do vegetarianismo, os havia tornado indignos e impotentes. De fato, ele era bastante crítico em relação ao clero budista, dizendo que eles não serviam a nenhum propósito além de guardar os ossos dos mortos, tipicamente enterrados nos terrenos dos templos budistas. Ele considerava que os templos deveriam ser transformados em jardins de infância. Nisso, ele demonstrou um dom profético. No final do século XX, muitos templos budistas, incapazes de se sustentar inteiramente por meio de ritos funerários, abriram creches. Nessa era degenerada, os ancestrais não estavam recebendo oferendas e, ao invés disso, estavam renascendo no inferno, ou como fantasmas que assombravam a nação, levando à desarmonia política, social e pessoal. Era, portanto, necessário, na era degenerada, que os membros da família, aqueles com vínculos lineares diretos com os mortos, assumissem a responsabilidade por sua salvação, incluindo a realização de funerais. Kubo instruiu seus seguidores a manter um registro mortuário, não apenas da família do marido, mas também da família da esposa e de amigos da família. Ele também instruiu seus seguidores a atribuir nomes póstumos aos seus ancestrais falecidos. Como parte da cerimônia fúnebre e tradicional japonesa, o falecido é ritualmente ordenado como monge ou monja e recebe um nome de ordenação. Essa cerimônia, bem como a nomeação, é tradicionalmente realizada por um sacerdote budista que é remunerado por seus serviços. Kubo desejava retirar essa grave responsabilidade dos sacerdotes e conferi-la aos seus seguidores leigos. Com efeito, uma das inovações do Rei-Ukai é que o novo nome é dado pelos membros da família sem necessidade de um sacerdote. Por meio da recitação pelos membros da família de uma seleção de passagens do Sutra do Lótus, ao qual são adicionadas orações para transferência de méritos e para arrependimento, reunidas no que é denominado Sutra Azul, devido à sua capa azul, bem como da recitação de seu título sagrado, os ancestrais não apenas são salvos,
mas também se tornam capazes de alcançar a budeidade. É então que eles teriam o poder e a inclinação para proteger o povo e a nação do Japão. Este não é o único benefício, contudo. Por meio do arrependimento, da recitação do Lotus e da proselitização de outros para fazê-lo, os próprios pecados serão purificados e a paz reinará por toda a nação, transformando o Japão em um campo búdico. Contudo, o perigo ainda pairava no ar. Assim como Nichiren, Kubo considerava que a majestade da família real derivava de sua longa devoção ao Sutra do Lotus e argumentava que tal devoção deveria continuar caso o Japão desejasse emergir vitorioso da guerra vindoura. Escrevendo na década de 30, Kubo, também como Nichiren, acreditava viver em um momento crucial da história humana, um mundo mergulhado profundamente na era degenerada, porém prestes a ascender a uma transformação milenar em uma terra pura na Terra. Entre os escritos de Kubo encontram-se títulos como O Sutra do Lótus na Era Showa e O Bodhisattva que Nunca Despreza e O Buda Nunca Morre. Nessas obras, ele ecoou os ensinamentos de Nichiren, segundo os quais a presente era degenerada não era um período de declínio, mas sim um período de realização, e que o fato de o Buda ter feito do Sutra do Lótus seu ensinamento final significava que este era o ensinamento apropriado para a era final. Para Kubo, esse tempo correspondia especificamente aos períodos Meiji e Showa, de 1868 até o reinado do imperador Hirohito, isto é, o tempo presente para Kubo. Uma época em que a educação compulsória havia conferido a todos a capacidade de ler o Sutra do Lótus, tornando desnecessária a presença de sacerdotes. De fato, Kubo descreveu este período de alfabetização universal, no qual não havia mais distinção entre monge e leigo, como o tempo da grande sabedoria indiferenciadora. Kubo, né? Está escrito errado aí, provavelmente. Kubo direcionou seu apelo não simplesmente aos leigos budistas, mas às pessoas comuns, aqueles que ocupavam posições subalternas e careciam dos privilégios das altas posições, seja no governo, nos negócios ou na academia. Como ele escreveu, se não for um método que até mesmo uma criança de 7 a 8 anos possa praticar, então nem mesmo os seres humanos serão facilmente salvos, e advogar a grande sabedoria indiferenciadora e assim por diante não seria nada além de uma grande ilusão. Mas, uma vez que essa prática foi realizada com facilidade por Siddhartha Buta, em conformidade com as palavras do Buda, é finalmente chegado o momento da verdadeira prática. De agora em diante, as pessoas comuns terão seu próprio caminho. Uma das características marcantes da era degenerada seriam os cismas da comunidade budista. Apesar de sua liberdade institucional em relação às muitas seitas e subseitas tradicionais do budismo no Japão, cismas também ocorreriam entre as novas religiões. Mais de 2 dúzias de grupos se ramificaram do Reiukai. Em 1938, um dos principais evangelistas do Reiukai, chamado Niwano Nikkyo, 1906 até 1999, deixou a organização para fundar o Rishokoseikai, Sociedade para o Estabelecimento da Retidão em Relações Pacíficas. Embora ele tenha sido inicialmente atraído pelo Ryukai, quando sua filha bebê se recuperou de uma doença após ele começar a praticar sua versão de culto aos ancestrais, ele eventualmente deixou o grupo depois que ele e outro seguidor do Ryukai, Naganuma Myoko, foram criticados por liderar discussões sobre o Sutra do Lótus. Bom, vou parar aqui para a gente continuar na semana que vem. E a partir daqui, então, agora a gente abre para a gente poder discutir, né? Conversar um pouquinho sobre o que a gente viu até agora, né? Então, vamos ver quem está com a gente hoje aí, né? O Cadu, a Celi, Douglas, a Yara, o João Henrique, o Caio, o Luiz, o Maurício, Nick, Rodrigo e o Paulo, né? Bom, eu realmente, assim, esse trecho de hoje teve muita coisa. Foi realmente muita, muita, muita informação. É, informações de partes históricas, assim, que eu particularmente gosto bastante. Mas uma coisa que eu acho que deve ter pego alguns de vocês é que quando o texto começa a citar os movimentos leigos, né?
ele coloca como o de maior importância o Urei-kai, né? E talvez isso, né, para algumas pessoas que vieram da Sokagai, por exemplo, tenha soado, né, um pouco estranho, né? Porque todo mundo tende a acreditar que a Sokagai foi quem libertou, né, o budismo das mãos dos monges malvados, né? Então, tenho certeza que essa informação pegou o pessoal no contrapé. Mas a parte disso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Ninguém falar nada, eu vou embora, né? Nenhuma observação, nenhum comentário. Essa, ele falou bastante a respeito da história, né? Após Nichiren Shonin ter entrado no Parinirvana, né? Ter falecido. E várias, várias passagens muito legais, na verdade, né? Ele citou a história de Nishin, né? Nishin Shonin, muito famoso, né? Muito famoso. Ele citou a questão das escolas, dos templos de Kyoto, né? Muito importante também. Essas revoluções, né? Esses Iki, né? Principalmente o Iko Iki, né? Que eram como é que eu vou dizer, né? As revoluções lideradas pelo Jodo Shinshu, depois o Sorei, né? Que eram os monges guerreiros, né? Muito, uma parte da história muito interessante. Eu estou Oi, Luiz, pode falar. realmente muito surpreso. Eu estou realmente muito surpreso com a profundidade, com esses dados históricos. E o que mais me chamou a atenção, além desse fato citado, desse, vamos dizer, dessa escola, dessa associação paralela à Soka Gakkai, é a existência dos monges guerreiros, né? Um, uma belicosidade muito grande, né? Que a gente pode inferir aí dessa passagem histórica, com destruição de templos. E é impressionante isso, impressionante. Me faz lembrar dos acontecimentos da Birmânia, que a gente acha assim tão isolados, né? Tão díspares do que todo mundo imagina do budismo, e que no passado japonês era, ao que parece, bem comum. Hum, sim, é bem como era, não vou dizer comum, né? Mas foi uma parte da história do Japão que o que que aconteceu, né? Os templos, porque foi uma época, o Japão ele era politicamente assim bem desorganizado, digamos, tá? Tanto é que essa época, né, foi a época, tem um seriado no Netflix que é Guerra pelo Japão, se eu não me engano, né? Não sei se tem no Netflix ainda ou não. Mas ele mostra, né, a bagunça política que era o Japão nesse tempo. Então existiam vários senhores feudais, né, digamos assim, que dominavam partes, né, do Japão e eles estavam constantemente em guerra entre si. Então, na época de Nichiren Shonin, né, existia o imperador pairava sempre ali, né, mas existia um shogunato, né, existia o shogun, né. O que que é o shogun? O shogun é o ministro da guerra, né. Então, na época de Nichiren Shonin existia o shogunato Kamakura, porque o shogun ele estava sediado em Kamakura e de lá ele governava o país. Então, o que que era na prática? Era uma ditadura militar. Era uma ditadura militar que o shogun, né, o ministro, digamos assim, né, o ministro do exército mandava em tudo, né, e os samurais, que eram a classe militar, que mantinham tudo sob controle, né. Então, na época de Nichiren Shonin tinha esse shogunato Kamakura, mas que acabou logo em seguida, né. Caiu o shogunato Kamakura, depois veio um outro shogunato, que é o Ashikaga, se eu não me engano, mas sempre muito frágil, com muitos conflitos, e depois vem esse período
que agora me foge o nome, né? Mas é um período de convulsão social gigantesca, né? Todos esses senhores feudais brigando entre si, se matando entre si, né? E começam a despontar algumas pessoas, né? Que se tornariam depois os grandes unificadores, assim, do Japão, né? Mas nesse tempo, né? Os templos, eles começaram a... Eles tinham terras, né? Então, os templos, eles tinham muitas terras. E quem tinha terra tinha poder, né? Então o templo começou, esses templos grandes, né, começaram a ter terra, poder, dinheiro, né, e começaram a se proteger, a se fortificar, né? E aí justamente por conta dessas guerras contínuas, né? Só que num dado momento eles passaram não só a se proteger, eles passaram a atacar também, sabe? Então, assim, parece, né, aquela, tem, por exemplo, os Templários, né, nossa versão ocidental aí, né, que eram monges guerreiros também, né. O Sorrei era a mesma coisa, né. Então, o Sorrei do Monte Hiei, né, da Escola Tendai, eles eram muito fortes, eram muito poderosos, né. Tanto é que eles vêm nessa época ali, e destroem, né, todos os templos importantes, pelo menos os 21 templos da Escola de Nichiren, eles vêm, destroem, acabam com tudo, mata um monte de gente, põe fogo em tudo. Tem o budismo Nichiren, né, nunca teve a Sorrei, né, que são os monges guerreiros, nunca teve, né, mas era aliado, né, de aristocratas, aliados de uma burguesia emergente ali que detinha formas de violência, digamos assim, né? Então, tipo, eles andavam com o pessoal que protegia eles, mas eles mesmos não tinham esses monges guerreiros, né? Ao contrário, por exemplo, da Jodo Shinshu, né? Que tinha Sorrei, né? Tinham monges guerreiros, né? O Tendai nem se fala, né? O Tendai era, tipo, eles eram os Sorreis, né? Esses monges do Monte Riei, eles são realmente, assim, o equivalente aos Templários ainda. Tanto é que, às vezes, chamam esses monges de Akusfo, né? Também Aku quer dizer mal, né? Akusfo são monges maus, né? Mas é um período muito interessante da história e assim, difícil de a gente julgar, né? Claro, olhando com os nossos olhos de hoje, né? Claro, tudo parece, né, um grande absurdo, mas naquele tempo, né, o Japão até pouco tempo atrás era realmente uma sociedade espartana, assim, não tinha, não, a gente brinca, né? Escreveu, não leu, já era, né? Eu perdi a cabeça ali por besteira, né? Então, esse seriado, né, que eu falei para vocês, A Guerra pelo Japão, é bem interessante. Tem o Shogun, né, que é um seriado que saiu, mas aí já é uma história fictícia, e tal, não é um documentário, né, é um seriado mesmo, né, tipo uma novelinha assim, mas que mostra bem, né, essa questão da, das disputas internas, se passa mais ou menos no século XVI ali, então dá para a gente entender um pouco dessa questão, né, do surgimento desses movimentos todos. E tem um livro, né, que também virou um filme chamado Silêncio, né, que é muito bom também, muito bom e que vale muito a pena ser lido, que mostra um pouco dessa questão, né, mas aí mais focado da invasão dos cristãos no Japão, né, e como que o governo japonês lidou com tudo isso. É um período interessante, tá? É um período interessante da história e interessante, né, porque o budismo Nichiren foi depois do que aconteceu em Kyoto, né, esses templos, né, como diz Nichiren, nunca mais recuperaram o mesmo prestígio que tinham antes. Né? Lembrando que Kyoto é a capital imperial do Japão, né? Então, assim, Kyoto foi governada, né, de fato, pela Nichiren-shu, né? Hoje a gente chama Nichiren-shu, mas naquela época Rokkei-shu, né? Nichiren, ou existia Tendai Rokkei-shu ou Nichiren Rokkei-shu, né? Então, tanto é que o texto até fala, né, um dos motivos da briga era saber quem era a Rokeshu, né? Quem era a verdadeira Rokeshu, mas isso é desculpas, né? Na verdade, o que pegava mesmo era poder, era dinheiro, era influência, era território, né? Então, é interessante, né? Interessante essa questão desse debate ali que ele cita também, né? Que um leigo foi lá, debateu, venceu o monge, né? E aí eles descem a montanha armados até os dentes, né? Então, enfim, né? Coisas da história aí. O pessoal escreveu bastante coisa aqui.
Selle escreveu, né? Hoje em dia ainda tem a divisão de qual parte do sutra é mais importante? Ainda tem, né? Ainda existem as facções, digamos, Ichi e facções Shoretsu, né? Então, a Nichiren Shu é Ichi, né? Ou seja, considera o Sutra do Lótus como um todo. Embora, claro, que admita que existem partes mais importantes do que as outras, mas a gente entende que o todo é importante para conseguir entender o contexto, né, e o significado profundo do texto. Mas, por exemplo, Nichiren Shoshu é Shoretsu, né? Eles consideram só o capítulo 2 e 16. Ah, o Mombutsu Shu é Shoretsu, né? Também eles consideram só o que chama, a gente chama Hapon-ha, né? Que são os 8 capítulos, que é aquele trecho que ele cita, né? Onde os Bodhisattvas da Terra aparecem até o momento que eles vão embora. Então, nós que estamos nesse mundo, nessa era de declínio, que somos Bodhisattvas da Terra, nós ouvimos só esse trecho do Sutra durante a pregação do Buda. Então, por isso ele foi destinado para nós, para que nós pudéssemos praticar, né? Então, existe, né? Isso aí existe, sim, claro. Hoje em dia não é mais tão debatido, né? Assunto assim de tanta polêmica, né? Mas já é um negócio mais consolidado, né? Mas existe, sim. O Rodrigo escreveu, né? É incrível que até no budismo a gente vê a palavra contenda. Onde tem qualquer coisa institucionalizada, né? Sempre vai ter contenda, né? Não tem jeito. E uma parte interessante do livro ali, né? Que ele fala assim que o budismo Nichiren teve que, não sendo mais uma minoria perseguida, né, teve que saber lidar com o poder também, né? Agora nós não somos mais uma minoria, nós não somos mais perseguidos, nós estamos em posição de perseguir os outros, inclusive. E agora, o que que a gente faz? Como que a gente lida com isso, né? Então foi um amadurecimento. Então muita gente hoje fala, porque a Nichiren Shu não propaga, não, sei lá, não faz chacubuco, por exemplo, né? Não sai por aí apontando o dedo, dizendo que a religião tal é errada, que a outra escola é herética e tal. Mas vocês percebem o desenvolvimento histórico, né? Tudo o que aconteceu, né? Então, assim, muita gente morreu né, nesse tempo todo aí e houve um aprendizado, né, com a história toda, né? Então, assim, claro, né, uma coisa que eu particularmente penso, né, claro, Nichiren Shonin é muito importante, né, como nosso professor, nosso mestre, né? Mas tudo que aconteceu depois dele, né, tiveram muitos monges importantes, muitas pessoas importantes que ajudaram a construir, a pavimentar o caminho até que chegasse até a gente hoje, né? E isso é o maior erro do pessoal. O pessoal acredita que a coisa simplesmente brotou, né, do nada, assim, né? Nichiren Shonin, há 800 anos atrás, lá falou e tal, pum, magicamente apareceu aqui na década de 60, né, que é o que o pessoal fala aí também, e pronto, né? É isso, mas olha quanta coisa aconteceu, né? Inclusive, desse movimento leigo, né? Ele está citando o Rei Kai, mas tiveram outras figuras muito importantes, né? Como, por exemplo, o Tanaka Chigaku, que ele vai falar com certeza ali, né? Que é outra pessoa leiga, né? Era inicialmente um monge, mas era um leigo proeminente, e que foi um dos caras também que pavimentou esse surgimento do budismo leigo no Japão, né? Então, assim, antes de Soka Kai, teve muita coisa mesmo, né? Então, é importante, assim, não precisa saber, né, em detalhes tudo isso, porque eu também não sei, né? Isso aí, se você pegar cada período histórico desse aí, tem professores, doutores no Japão que são especializados só em, né, nos períodos, não tem como de saber tudo. Mas é importante a gente ter pelo menos noção da dimensão, né, do que aconteceu, né? O Maurício falou, né? Monge guerreiro não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Para mim é meio contraditório, inclusive. Hoje, né, a gente pode ter essa visão, né? Eu também acho que é errado, né? Claro que eu acho que é errado, mas às vezes é uma coisa meio anacrônica, né? Eu tenho um pouco de cuidado, assim, na hora de falar errado, certo, né? A gente não estava lá vivendo na pele deles para saber o que acontecia, né? Então, hoje, com os nossos olhos, né, modernos, sabendo lá de tudo que houve, né, com distanciamento e tudo mais, né, a gente fazer julgamentos é muito fácil, né, para a gente. Mas eu também acho contraditório, claro que eu acho, né? Mas foi o que foi. O João Henrique, né? Sensei, uma pergunta. Como é visto na atualidade, os ensinamentos de outros sutras, como o coração e o diamante, são descartados ou eles ganham ressignificância no Lotus? Nichiren Shonin sempre falou que
o Sutra do Lótus é o mais importante, mas não quer dizer que os outros ensinamentos do Buda eram falsos, ou não eram importantes, ou não deveriam ser seguidos, né? A única questão é que o Sutra do Lótus, ele tem essa posição de proeminência, né? E a partir dele, então, aí sim, todos os outros ensinamentos do Buda são ressignificados, né? Porque o Sutra do Lótus é um ensinamento que faz um fechamento, né, de tudo que o Buda pregou, né? Então, nesse sentido, Nichiren Shonin cita extensivamente muitos outros sutras, né? Se você lê as cartas de Nichiren Shonin, ele está citando outros sutras o tempo inteiro. Se ele acreditasse única e exclusivamente no Sutra do Lótus, nem uma linha fora do sutra, ele não iria ter feito isso. O Cadu escreveu aqui, né? Lutas, templos sendo queimados, não me parece muito budista. Mas, como eu disse, é o que é. Né? Mas é uma parte da história muito interessante, tá? Muito interessante, porque nesse período ali que as escolas de Nichiren, tipo, governaram Kyoto, houve um florescimento cultural, né, muito interessante, né? Grandes poetas, grandes pintores, grandes artistas surgiram nesse período, né, e fizeram toda a arte deles baseada, influenciada no Sutra do Lótus, uma profusão muito grande, assim, de muitas coisas legais, né? Kyoto, como a gente conhece hoje, né, que a gente tem essa ideia, né? Por exemplo, o Cadu está com uma imagem ali atrás que provavelmente é Kyoto. Foi construído nessa época, né? Essa ideia de Kyoto, né? Foi construído nessa época, né? Então, enfim, interessante. O Kai escreveu, né? O Oda Nobunaga ajudou sem querer a escola de Nichiren. Os outros tentaram bater de frente com o shogunato. Oda Nobunaga é uma figura muito interessante também, né? Ele se denominava, né, o Rei Demônio do Sexto Céu, né? Ele falava, eu sou o Rei Demônio do Sexto Céu, né? Então, ele odiava monges, na verdade. Ele odiava monges de qualquer escola, né? E o prazer dele era matar monge. Então, assim, e naquele tempo, monge, se você matar um monge era tipo um negócio horrível, assim, né? Matar uma pessoa normal, tudo bem, né? Era parte da tradição, da cultura deles ali, mas o monge era mal, era uma coisa má, assim, né? Você realmente acumulava um karma pesado, né? E ele não estava nem aí, ele passava a espada no pessoal lá sem dó, né? E o interessante do Oda Nobunaga é que se você procurar no Google ali, procura ele na Wikipédia, vai dizer que ele era Nichiren Shu, né? Ele era budismo, ele era seguidor do budismo Nichiren, mas não era, né? Ele deixou entrar, né, os portugueses, né, no Japão, com os padres jesuítas. Ele fez todo um jogo ali, né, porque ele odiava a religião, na verdade, né, mas ele usava os monges, os padres entraram na jogada, tudo isso para criar uma desordem para ele conseguir sair, né, como unificador. Ele quase conseguiu unificar o Japão, né. Ele só não conseguiu porque ele foi assassinado num complô também. Assim, se vocês verem esse seriado que eu falei pra vocês, né, Guerra pelo Japão, e até o próprio Shogun, não sei se vocês já viram Game of Thrones, mas vocês vão ver que Game of Thrones é fichinha, né, do que aconteceu lá, né? Então, assim, Oda Nobunaga, ele foi morto, né, dentro de um templo chamado Honnoji, né, que é um templo Nichiren. Então, houve uma traição ali, mataram ele, né? Ele era um templo Nichiren chamado Honnoji. Hoje não é Nichiren-shu, é uma escola chamada Pokeshu, se eu não me engano, né? Mas é uma escola tradicional, né? Tudo certo. E o túmulo dele, se eu não me engano, também fica nesse templo, né? Oda, Oda Nobunaga, né? O rei demônio do sexto céu, né? A Yara, muito interessante aquela passagem onde o monge tenta alimentar sua mãe falecida e é ensinado sobre a transferência de méritos. Essa é a origem das cerimônias de Obon, né? Que a gente faz ali em agosto, né? Então, Obon é um período que a gente faz um oferecimento para os antepassados, né? Para os falecidos. Então, a origem é essa, né? Ah, eram feitos os oferecimentos para os monges faziam a transferência dos méritos das suas práticas dos falecidos, os falecidos podiam então se beneficiar disso, né? É o que acontece, é exatamente o que acontece na história de Maud Galiayana, né? Interessante que ele fala assim, né, que era o sustento dos monges, né? Era como eles recebiam dinheiro, né? Então, por quê? Porque os monges eles vivem ainda, né, de certa forma, no Japão, apesar da coisa ser um pouco mais institucionalizada, mas vivem ainda de doações, né? Vivem de esmolas, né? Então, a forma como
As pessoas pagavam os monges, né? Na verdade, não era bem um pagamento, né? Faziam doações para os monges para eles fazerem essas orações para os antepassados, para os falecidos, né? Os ritos funerários. Então vem dessa origem, né? O bom, né? Esse é o significado. Mas isso a gente vê em todas as tradições do budismo, né? Inclusive, novamente eu falo, né? No Theravada, lá no Sudeste Asiático, tem isso também, né? Então, por quê, né? Porque historicamente, o papel do leigo era apoiar a comunidade monástica, né? Então, através de esmolas, de doações, né? Ofertas de comida, etc. Então, é isso, né? Mas, claro, né? Esses papéis eles vão se misturando, se desenvolvendo e tal. Eu fazendo uma simplificação. Sally falou, na verdade, gostaria de saber mais sobre isso. Sei que muita gente tem o Butsudan e não entendo direito como funciona. Tá. Ah, explicando rapidamente, né, porque já deu o nosso tempo aqui também. O Butsudan é basicamente um altar, né, onde a gente consagra, né, o Gohonzon, né? O Gohonzon é o Buda Eterno Shakyamuni, né? Então existem algumas formas de você representar esse Gohonzon. Uma delas é o mandala, né, que é muito conhecido pelo pessoal. Mas também existem outras formas, né, outras composições de estátuas que representam o nosso Gohonzon, né, que é o nosso objeto, nosso foco meditativo. E na nossa escola, como eu disse, é o Buda Eterno Shakyamuni, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Só que o significado disso, né? Mas só que explicando assim grosseiramente, o Butsudan é o altar, né? É o altar onde a gente pratica. Então, onde, né, for um lugar tranquilo, né, limpo, assim, mais ou menos arrumado a sua casa, você pode fazer um altar para você poder praticar ali sempre, tá? Mas isso aí, então a gente pode ir abordando, mas no curso Budismo Básico lá a gente fala bastante desses pontos. O Maurício falou, né? Essa história é muito boa. Se eu não me engano, tem uma parte que Maudgaliyana pergunta para o Buda por que a mãe dele renasceu como espírito faminto e se ela havia sido uma boa mãe. Aí o Buda responde que ela só foi boa para ele, mas havia sido má para muitas outras pessoas. Aí, né? Isso aí é também, né? Hoje, Dia das Mães aí, então um recado, né, pra galera aqui. É verdade, realmente é isso aí. Buda falou, né, para Marigalhayana que a mãe dele, né, por ser uma boa mãe, ela se tornou uma pessoa muito egoísta, né? E por conta disso fazia mal para outras pessoas, né? ah, pelos filhos, né? No caso. Maurício quer falar alguma coisa? Acho que provavelmente essa deve ser a última pergunta da reunião. Então, a gente falou muito da parte política, histórica, etc. Mas eu fiquei com uma dúvida sobre aquela parte que ele explica sobre os três dharmas secretos de Nichiren e como esses três dharmas secretos foram meio que o motivo para aquela criação da doutrina de que ele havia sido o Buda original que ensinou Shakyamuni e afins. Isso me fez pensar que no budismo Vajrayana tem muitos ensinamentos secretos também, né? Que, assim, são fora dos sutras, de modo geral, né? São, assim, coisas para além dos sutras. Se essa postulação de que a criação de um Dharma secreto servisse para intitular alguém como Buda, a gente também não poderia chamar outros mestres do Vajrayana como Budas também, nesse sentido, eu acho. Sim, perfeita observação. É isso mesmo. Não faz sentido, né? Essa é a questão, né? Não faz sentido. O Nichiren Shonin, ele traz essa inovação, né? Sandai Ryo, né? Os três grandes dharmas secretos, que estavam escondidos dentro do Sutra Lotus, por isso que é secreto, né? E, e essa é a grande inovação dele, né? Mas até teve um dia que eu compartilhei um texto com vocês, que esses três dharmas secretos eles podem ser entendidos como uma atualização, né, da prática tríplice do budismo, né, de meditação, ética e sabedoria, né? Então, é uma forma que a Nichiren Shonin criou, né, de a gente fazer essa prática tríplice baseada nos ensinamentos do Sutra do Lotus, né? Mas esse Sandai Ryo, né, esses três armas secretos, de fato não aparece no Sutra do Lotus, e essa assunção aí de que porque não estava nos lotes e Nichiren Shonin ensinou, então é porque Nichiren Shonin veio antes do Buda Shakyamuni e tal. Na verdade, é um malabarismo intelectual aí que é até difícil de conseguir acompanhar, assim, né? Como eu já falei, teve
também motivos históricos, né, que fizeram surgir esse tipo de pensamento, né? Não é uma coisa assim que vai simplesmente falar que é um absurdo, né? Porque, enfim, né? Nada acontece por acaso, né? Mas doutrinariamente falando, não é muito coerente, né? Mas, de fato, né, você tem razão. Se fosse por isso, né, existiriam tantos outros Budas originais aí antes do Shakyamuni, se fosse partir por esse lado. Então é isso. O pessoal perguntou do PDF, né? Tem o link lá do Drive, dá pra gente compartilhar. Maurício que é incrível como sempre tem alguma escola de Nichiren na cena do crime. Porque a escola de Nichiren, né, ela se torna muito relevante, muito importante na história do Japão, muito importante. Então, por esse motivo, sempre aparece, né? Sempre aparece. Tem um livro, né? Eu gosto bastante dessa parte, só para a gente finalizar, né? Eu gosto bastante dessa parte da história do Japão, quando os padres, né, eles entram nas ilhas, né, e começam a pregar o cristianismo. Eu acho essa parte da história do Japão fantástica, né, porque são padres portugueses, né, falam português, e eles aprendem a falar, né, o primeiro dicionário de japonês é feito por padres jesuítas, né? Eles aprendem o idioma, eles fazem, né, o dicionário português, japonês, eles registram, né? Porque, por exemplo, naquela época as pronúncias eram kanjis, né? Kanji, hiragana, né? Mas a gente não sabe exatamente como eles pronunciavam naquele tempo, né? E aí, por conta da transliteração, digamos assim, né, da fonética que os padres portugueses escreviam nos textos, a gente consegue saber como era a pronúncia, né, alguma coisa, como era a pronúncia naquele tempo. Então, eles fizeram um trabalho, assim, muito incrível, na minha opinião, né? Eles realmente foram, assim, apesar da questão religiosa e tal, eles foram grandes desbravadores, né? E, inclusive, alguns têm um relato de um desses padres que ele traduziu, né? Ele estudou o Sutra Lotus, na verdade, se não me engano, 5 ou 8 anos com um monge, ele se torna um monge praticamente, mas com uma intenção secreta, né? Porque os jesuítas, eles tinham essa tática, né? De aprender primeiro a cultura dos conquistados, né? Para daí depois vir adaptar os próprios ensinamentos e fazer com que as pessoas aceitassem com mais facilidade, né? Então ele aprende o Sutra do Lotus, ele traduz o Sutra do Lotus para o português, né? E usa, né, isso aí, começa a ensinar, mas assim, aparentemente essa tradução que ele fez está perdida, né? Não se sabe o que aconteceu com ela, mas tem um padre chamado Luiz Frois, né, que ele escreveu um livro chamado História do Japão. E nesse livro ele fala bastante sobre a Nichiren Shuda, bastante, né? E ele não usa palavras muito amigáveis assim para se referir, né, a Nichiren Shu. Ele fala basicamente que foi a única escola budista que de fato fez oposição à entrada dos padres no Japão, né? Os outros meio que ignoraram, outros até acharam legal, né? Mas os monges Nichiren, eles realmente fizeram uma oposição ferrenha, né, aos monges, né, e aos padres, ao ponto de fazerem debates e, né, realmente engrossar o caldo ali. E, enfim, eu acho isso super interessante, né? Super interessante mesmo. Então, enfim, é só realmente um comentário, né? Uma parte que eu gosto de estudar bastante. Quem sabe algum dia eu posso, né, organizar tudo isso aí para explicar mais detalhadamente para vocês, né? Maurício escreveu, né? Eu achava que a linhagem Fuji era a linhagem da Nichiren Shu, mas o livro diz que é da linhagem Nichiren Shoshu. As duas escolas compartilham uma linhagem comum? Sim. Ah, porque dentro da linhagem Fuji existe o templo Kitayama Honmonji, né? Que é o templo onde Nico Shonin viveu por 36 anos, onde ele criou o seu seminário, né, para a educação dos seus discípulos, e foi onde ele faleceu, é onde está lá até hoje, né, o túmulo, as cinzas dele, né, muitas das relíquias, né, muitos dos tesouros relacionados a Nikoshoni estão lá nesse templo, que é um templo da Nichiren Shu, tá? Atualmente, né? Porque assim, a gente fala de Nichiren Shu também, a gente tem que entender que a Nichiren Shu, escola Nichiren Shu, né, o CNPJ Nichiren Shu, ele é recente, ele é do século XX, né, do século XIX, eu acho, ali, na restauração Meiji, que começaram a organizar isso aí. Porque antes eram vários templos, né, eram templos grandes, né, que tinham relações hierárquicas, né, de um templo grande, né,
tinha uma relação hierárquica com outros templos menores, e eles meio que se autogovernavam, tinham relações diplomáticas, de amizade e tal entre eles, mas não tinha essa institucionalização, né? Isso é um negócio novo, né? Que surgiu, né? Então, a, a Kitayama Homonji entrou, né, nessa Nichiren Shu, que é tipo se formou como uma federação de linhagem do budismo Nichiren, né? Então, escolas que têm mais ou menos as mesmas doutrinas básicas, né, que compartilham mais ou menos as mesmas tradições, se uniram, né, sob essa nomenclatura Nichiren Shu, né? Então, Kitayama Homonji, que é esse templo principal, né, se tornou Nichiren Shu também. Mas o templo Taisekiji, né, que é o templo principal da Nichiren Shoshu, ele fundou sua própria escola, né? Então, inicialmente eles se chamavam Nichiren Shu Fujiha, né? E depois se chamaram Nichiren Shoshu, né? Ah, Sho quer dizer verdadeiro, né? Correto. E Shu é escola, né? Então, eles se autoproclamaram a escola correta de Nichiren, né? Então eles também são linhagem Fuji, né? Tem templos da linhagem Fuji que são Nichiren Shu, templos da linhagem Fuji que são Nichiren Shoshu e templos da linhagem Fuji que são independentes também tem. A gente é muito acostumado assim, né, que tem essa ideia, por exemplo, das igrejas católicas, né, que tem lá o Papa que manda todo mundo e tal, todas as igrejas ali são, né, tem uma relação horizontal, vertical bem estabelecida. No Japão não é bem assim, né? No Japão as relações entre os tempos, né, a tensão, digamos, entre eles foi moldada com o passar de todos esses tempos e essas histórias todas que a gente falou rapidamente hoje, né? Então é uma relação já bem solidificada, estabelecida por conta disso. Bom, pessoal, então tá. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria finalizar, então, nosso encontro, recitando o Daimoku 3 vezes. Me acompanhe, por favor. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Boa semana. Tchau, tchau.